Olá, olá, gente, tudo bem? Atendendo a pedidos, farei um vídeo aqui sobre a Franchise Tag, quase caí aqui, do que se trata a Franchise Tag, o que é esse recurso e etc, tá bom? Então sempre que tiver essa dúvida, eu vou fazer um vídeo, sempre que tiver algo que não é tão conhecido dos esportes aqui no Brasil, né? Eu vou tentar fazer um vídeo explicando. Eu acho que a Franchise Tag é o principal recurso que não é conhecido nos outros esportes, né? Porque ela é algo muito único à NFL, ao futebol americano. Não tem na NBA, não tem na MLB, não tem no futebol europeu, não tem no futebol nacional, no futebol brasileiro, da bola redonda. Só tem na NFL esse nome, né? E o nome ser em inglês acaba dificultando às vezes a compreensão. Franchise Tag em tradução livre seria a etiqueta de jogador da franquia, né? Tag em inglês, etiqueta. O que seria isso? Para explicar, a gente precisa de contexto histórico, né? Como muitas coisas na vida, a gente precisa do contexto histórico. A NFL até 1993, ela não tinha a free agency. O jogador era draftado por um time e só se o time não quisesse aquele jogador, ele sairia. Era assim que funcionava. Não por acaso você vê, por exemplo, vários jogadores do San Francisco 49ers sendo draftados pelos 49ers nos anos 80 e ganhando 4 títulos nos anos 80. Mesma coisa o Pittsburgh Steelers nos anos 70. Se você acertava no draft, você ia conseguir manter o jogador. Depois desse início um pouco mais sem direitos trabalhistas, vamos dizer assim, para usar um termo mais forte, depois desse início, a NFL criou a chamada Plan B Free Agency, que dava para proteger, sei lá, 40 jogadores, eu não lembro de cor, mas coisa de 40 jogadores do elenco eram free agents restritos. Finalmente, em 93, depois de ameaça de greve, processo judicial, etc., criou-se a free agency irrestrita. Hoje, como ela funciona? Depois de 4 anos com um dado time, com 4 temporadas aferidas, jogando 4 temporadas, o jogador pode assinar com o time que ele bem entender, ao preço que ele bem entender. Claro que tem o salário mínimo da liga, mas ao preço que ele bem entender. Não tem valor máximo, não tem valor mínimo, não tem porcentagem garantida mínima nem máxima. Vídeo Kirk Cousins, cujo contrato antigo, ele renovou agora por mais 2 anos, mas o contrato antigo do Cousins era 100% garantido. E, bom, enfim, ele pode escolher para onde ele vai, mas ele tem que ter 4 temporadas com um dado time, certo? Porém, um jogador continua sendo protegido, ou podendo ser protegido. A Franchise Tag foi criada em 93 como um recurso, uma contraproposta à free agency aberta, coisa que não existia até então. E ela foi criada para impedir que os 49ers perdessem o Steve Young, que os Broncos perdessem o John Elway, que os Dolphins perdessem o Dan Marino. No caso, inclusive, o Steve Young era para ser free agent e foi o primeiro quarterback a receber a Franchise Tag lá atrás, no início dos anos 90. Ele acabou ficando com o time, assinando um contrato de longa duração, e o Joe Montana foi trocado para o Kansas City Chiefs. Então, a Franchise Tag foi criada como esse recurso, né? Vou dar um exemplo para outro esporte, para vocês entenderem bem. Imagina que Oklahoma City pudesse segurar o Kevin Durant, pagando ele a média dos 5 maiores salários da liga. É isso, tá? A Franchise Tag é isso. Você segura o jogador por pelo menos um ano, no máximo um ano, e ele recebe um salário top 5, certo? Claro que isso tem problemas, por exemplo, o running back, o salário top 5 do running back é baixo, né? E às vezes é um running back que tem um impacto muito grande para o seu time, como o caso do Derrick Henry, que recebeu a Franchise Tag neste ano. Há problemas, claro, mas o principal intuito da Franchise Tag é impedir que o jogador chegue no mercado, porque se ele chegar no mercado, a demanda vai fazer o preço ir lá em cima. Vou dar um exemplo atual, o Dak Prescott. O Dak Prescott recebeu a Franchise Tag. Se ele fosse para o mercado, eu tenho certeza absoluta que ele receberia 40 milhões de dólares de algum time. Ele vale 40 milhões? Essa é outra conversa. Meu ponto é que pela demanda, pela oferta e demanda, princípio básico de microeconomia, como a demanda ia explodir, o preço ia subir junto, né? Ia ser uma competição, praticamente um leilão pelo Dak Prescott. E aí ele ia ganhar 40 milhões de dólares pelo menos. Isso não seria benéfico para os Cowboys nem para as franquias da NFL como um todo, né? Você vai lá, por exemplo, hipoteticamente, não foi o caso do Dak, mas você gasta uma escolha de primeira rodada num quarterback, ele vai bem e aí você perde ele porque outro time tem mais dinheiro, porque outro time tancou 3 temporadas para ter espaço no teto salarial. Então é complicado. A Franchise Tag serve para proteger as franquias, para impedir que o jogador chegue no mercado e que possa negociar um contrato de longa duração com ele. Foi assim, por exemplo, com vários quarterbacks. Drew Brees, Peyton Manning, isso aconteceu na década de 2010, tá bom? E deve acontecer com o Dak Prescott também, eu vou fazer um vídeo só sobre o Dak daqui a pouquinho. Sobre a Franchise Tag é isso, tem 3 tipos, a exclusiva, a não exclusiva e a de transição. A exclusiva, esquece, ninguém encosta. A não exclusiva ela é pouco usada porque você paga um pouquinho menos que a exclusiva, só que um time pode tirar o cara do seu time se ele der 2 escolhas de primeira rodada. Claro que é difícil acontecer, mas se for um quarterback, por exemplo, eu não duvido que um time desse 2 escolhas de primeira rodada pelo Dak Prescott, né? E a etiqueta de transição
transforma o jogador em agente livre restrito, ou seja, a equipe que colocou a etiqueta de transição tem o direito de igualar propostas de outros times. Os Cardinals colocaram a etiqueta de transição no running back Kenyan Drake, um movimento muito bom, inclusive. Tá bom? Então, 5 minutos e 9, não deu tanto assim. É isso, meu povo. Essa é a Franchise Tag. Se vocês tiverem dúvidas, mandem aqui nos comentários que eu faço um outro vídeo respondendo dúvidas sobre a Franchise Tag, tá bom? Um beijo carinhoso para vocês e lembrando, a Franchise Tag segue para o próximo acordo coletivo trabalhista. Ela não foi exterminada nesse último acordo que foi aprovado no domingo e tem um vídeo no canal sobre ele, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no vídeo, like e até a próxima. Beijo carinhoso.